professora Filomena Limão é professora da Universidade Nova de Lisboa, de Departamento de História da Arte, se não me falha a memória. E portanto, eu já é a segunda vez que venho cá, eu agradeço muito a gentileza dessa disponibilidade de vir cá. E vai hoje falar-nos exatamente sobre a arquitetura de igrejas na época proto-cristã, não era assim que eu queria dizer? Ou paleocristã. Ou paleocristã. Geralmente usamos mais essa designação. Sim. Vai falar sobre este período, vão ser a aula de toda a manhã. Fazemos aula depois por volta de 11 horas. Está bem? Professora Francisca. Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, para poder estar aqui. É um gosto muito grande poder partilhar convosco algumas das reflexões, estudo e investigação que eu vou fazendo a nível, sobretudo, da História da Arte. Eu sou professora no Departamento de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. A área em que eu leciono a História da Arte é a História da Arte da Antiguidade, Antiguidade Clássica e Antiguidade Tardia. Portanto, estou, digamos assim, num âmbito extraordinariamente vasto desta herança grega, romana e depois do crescimento do cristianismo e destas formas iniciais do cristianismo na sociedade da Antiguidade Clássica, portanto, e sobretudo na sociedade romana. E aqui tenho o meu, digamos assim, a minha imagem de apresentação, que é também uma inspiração, e espero que seja também uma inspiração para todos aqueles que aqui estão. Trata-se precisamente de um espaço, de uma basílica paleocristã que existe em Troia. Não sei se conhecem. Troia é um lugar absolutamente extraordinário em termos de antiguidade, fica bem em frente, aliás, do ponto de vista paisagístico não podia ser mais interessante. Apanhamos ali o barco, passamos o estuário do Sado, vamos a Troia e há precisamente um lugar em Troia que são as suas ruínas arqueológicas. Troia foi o Empórion durante a Antiguidade Clássica, durante o período romano. Foi exatamente um lugar que produziu muito daqueles preparados de peixe que o mundo romano difundia por todo o espaço da romanização, por todo o Império Romano, e tornou-se também um espaço emblemático a partir do momento em que o cristianismo se impõe no Império Romano. Temos estes vestígios dessa basílica. Não há, em termos da história da arte, em termos da representação artística, nada que nos diga inequivocamente estamos perante um lugar de culto cristão. No entanto, temos uma série de indícios que nos levam a pensar que será exatamente o culto do paleocristianismo, do início do primitivo cristianismo que aqui está a ser cultuado por muitos aspectos, nomeadamente arquitetónicos e também de sua ornamentação. Chamam a atenção para este pormenor interessantíssimo de um início de uma pilastra que se arranca aqui desta parede e a representação em pintura, a pintura romana do século IV. É o único sítio em Portugal onde nós temos pintura romana do século IV para além do rodapé da parede. Ou seja, chega quase àquilo que seria o arranque do arco que iria fazer depois a abóbada e iria fazer parte desta construção. Como veem, faz ali precisamente aquela curva. Temos aqui uma palmeta estilizada, linda, com todos os seus folíolos e com uma base marcada, e depois temos uma representação extraordinária aqui em cima, que faz muito parte, a versão aqui o prato não desliza lá muito bem, mas conseguem ver ali em cima um vaso. Então, temos um vaso e depois temos também umas representações estilizadas de elementos que não sabemos explicar muito bem, mas aquele vaso tem um sentido litúrgico, tem um sentido religioso muito profundo, que não só lhe é dado pelo pelo cristianismo, mas por todo o sentimento religioso da antiguidade. Portanto, é um espaço que nos serve de inspiração, é um espaço que eu convido a visitar, está a ser tratado, tem arqueólogas responsáveis. É preciso fazer um pedido especial para ver a Basílica, porque, dado o facto de ter pinturas do século IV, ela não é visitável assim por todas as pessoas, porque senão qualquer dia também não temos quase nada desta pintura que miraculosamente se conserva ainda assim. Tem muito mais parede. Se eu tiver tempo, tenho aqui algumas fotografias e eu irei posso mostrar mais exemplos deste lugar extraordinário. Ora bem, então, depois desta inspiração, vamos então mais concretamente àquilo que eu hoje gostaria de trazer em termos da reflexão sobre o espaço do sagrado
e, no fundo, sobre a preocupação que o homem realmente tem, e vou falar sobretudo nesta antiguidade clássica e tardia, na preocupação em encontrar essa especialidade do sagrado e definir as linhas de uma arquitetura que vai precisamente acolher a passagem deste sagrado politeísta para o sagrado monoteísta. Eu tenho aqui assim uma espécie de um índice muito breve daquilo que eu irei falar e tenho aqui uma série de ideias que vou partilhar convosco, que eu espero, mesmo nestas horas que nós temos pela frente, ser capaz de vos transmitir estas ideias, e também queria colocar-vos à vontade para fazerem qualquer pergunta e mesmo até para fazerem a pergunta na altura da dúvida. Se quiserem podem esperar para o fim ou então fazê-la imediatamente, às vezes até resulta de uma maneira mais eficaz. Eu irei falar então assim, eu vou chegar à arquitetura paleocristã, eu vou definir precisamente qual é o período em que eu falo deste paleocristianismo, quais são as questões da cronologia a que eu me refiro, e vou referir um bocadinho ao período anterior para que possam perceber como é que tudo isto surge. E vou falar do espaço do sagrado, sim. Vou falar exatamente da forma como se acolhe esse mesmo sagrado neste espaço e neste tempo. Vou falar desta consciência, de uma abrangência, vou falar da sua evolução ao longo da antiguidade clássica e tardia e vou falar da sua definição mais concreta que iremos ver já na parte final desta minha apresentação. E aqui temos nós, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo. Duas noções muito interessantes a reter, mesmo muito importantes, porque elas nos vão definir as cronologias daquilo que nós vamos falar. Uma coisa, efetivamente, é Antiguidade Tardia, tal e qual como uma coisa é, ou uma cronologia, um aspecto é a Antiguidade Clássica, e outra noção diferente é a noção do Paleocristianismo. O paleocristianismo significa as primeiras formas de expressão do primeiro cristianismo, ou seja, é o cristianismo antigo. A letra é mesmo o cristianismo antigo. O que é isto do cristianismo antigo? É o cristianismo primitivo, é o primeiro cristianismo. É o primeiro cristianismo que se define ainda em linhas muito, muito difusas desde o nascimento de Cristo, mas sobretudo a partir do momento em que, no Império Romano, o cristianismo passa a ser uma religião aceite, tolerada, não perseguida, e isso acontece com Constantino, no início do século IV, em 313 d.C., e vai acontecer no final do século IV, aí de uma maneira muito mais definida com Teodósio, quando ele vai considerar que o cristianismo se torna a religião oficial do Estado romano. Portanto, e daí para a frente, até todo no século V, VI, VII, VIII, dependendo do espaço que nós estamos a tratar, temos as chamadas primeiras formas deste cristianismo. Portanto, no fundo, falaremos desse paleocristianismo ao longo de um período cronológico que é a Antiguidade Tardia. Portanto, a Antiguidade Tardia acolhe o paleocristianismo, as primeiras formas do cristianismo. E, sendo assim, dar-vos-ei também aqui uma expressão que nos vai inspirar em relação a esta chegada do cristianismo à sociedade romana. Esse aspecto é muito interessante, da compreensão da forma como a sociedade romana é a sociedade de acolhimento do cristianismo. É um texto muito interessante do Ramon Terra que fala sobre o cristianismo primitivo na sociedade romana. O cristianismo primitivo, o primeiro cristianismo. E diz, sensivelmente assim, é breve, eu vou apenas ler, que é para podermos todos estar dentro desta ideia. A história do cristianismo antigo é inseparável da história do Império Romano. Isso é verdade. Não apenas porque os primeiros 4 séculos da sua existência, ou seja, do século I ao IV, da sua existência, se desenvolvem no aspecto político, no marco político, no limite político do Império Romano, mas também porque, enquanto fenómeno religioso, é um produto característico do ambiente social, espiritual, religioso que caracteriza o Império Romano. Na verdade, nós vamos perceber hoje um bocadinho, vou tentar dar-vos aqui de uma maneira não muito aborrecida, mas com algumas linhas fundamentais para percebermos a espacialidade da religião e da sociedade romana, para percebermos como é que o cristianismo emerge dentro dela. Porque, efetivamente, nasce no seu interior. Não é todo um fenómeno exógeno, é um fenómeno intrínseco. E é muito interessante perceber isso. É muito interessante perceber como há este acomodamento. Trago-vos também uma expressão muito interessante
do professor Justino Maciel, que foi o meu professor, foi o meu orientador, foi realmente a pessoa com quem eu fiz a minha tese de mestrado, com quem eu fiz a minha tese de doutoramento, que foi a nível da Antiguidade Tardia, e ele tem precisamente um livro que é Antiguidade Tardia, Paleocristianismo em Portugal, em que fala precisamente desta dualidade, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo, e diz-nos um aspecto muito interessante. Muito brevemente diz-nos assim: é evidente a interação entre arte romana e arte paleocristã, dado que a segunda nasce no contexto da primeira, e isto é muito importante, e se define progressivamente até eclodir com autonomia própria na Antiguidade Tardia, porque realmente o cristianismo nasce mesmo na Antiguidade Clássica e a sua autonomia na Antiguidade Tardia. Já vamos ver alguns aspectos cronológicos, porque estamos a falar, e eu falo-vos do ponto de vista da historiadora da arte, e quando falo do ponto de vista da historiadora da arte, falo do ponto de vista da história, para compreender a arte. Portanto, eu tenho que ter a contextualização sempre presente, porque de outra forma não posso entender o fenómeno artístico e religioso neste caso. Neste caso, interessa-me a arquitetura como expressão artística do paleocristianismo. Por isso, realmente, e terminando, estudamos, isto é também muito importante, estudamos não um período paleocristão, porque é difícil definir o que é o período paleocristão, mas uma arte paleocristã no período da Antiguidade Tardia. Por isso, é realmente esta Antiguidade Tardia que me dá a conotação cronológica na qual se insere a vivência do primeiro cristianismo. Vamos ver em termos cronológicos um bocadinho mais concretamente. Já vos trarei aqui exatamente esta expressão. Ora, tem aqui uma barra cronológica que é complexa, mas que ao mesmo tempo é importante para percebermos só a evolução e termos este contexto na nossa vida. O que é que eu trago aqui? Bom, uma barra cronológica que me marca o ano zero. Eu não vou recuar antes de Cristo, vou começar precisamente a partir do nosso ano zero, não é? Da nossa convenção do ano zero como o nascimento de Cristo, e vou avançar, como vim aqui, com os séculos e chego ao ano 900 sensivelmente. E é efetivamente por aqui que eu vou estar. Ora bem, eu vou estar por aqui e reparemos que eu no ano 100, ou no 200, ou no 300, ou no 400, eu tenho o Alto Império Romano. E quando eu tenho o Alto Império, significa o período máximo da vigência da Antiguidade clássica romana, e estou numa vivência religiosa politeísta, designada como pagã. Portanto, tenho um politeísmo aqui presente. Tem a presença dos cristãos. Eles existem também nesta sociedade e nós, de vez em quando, há momentos em que ouvimos mais falar deles, há momentos em que eles nos passam realmente muito mais despercebidos. Qual é precisamente o momento em que nós começamos a sentir mudanças na sociedade que se vão associar, de alguma forma, à presença crescente do cristianismo como uma religião oriental, digamos assim, da parte oriental do Império, que juntamente com outras tendências religiosas da parte oriental do Império também se faz sentir. Falo-vos aqui, por exemplo, do mitraísmo. Não sei se já alguma vez contactaram com essa realidade, com o deus persa, Mitras, que tem uma abrangência e uma divulgação fortíssima até à parte mais ocidental do Império Romano. Ele é da Pérsia. E nós temos em Troia, precisamente, um lugar onde havia um espaço de culto a Mitras e ao deus Hélios. E há um baixo-relevo absolutamente extraordinário, com um banquete dedicado a esse deus, que está, bom, o original está na posse de um privado, que é uma coisa assim um bocadinho extraordinária ainda, mas acho que há negociações para ver se o privado cede, de facto, aquilo que é um património que é de todos. E no Museu Nacional de Arqueologia está uma cópia desse baixo-relevo. Só para vos dizer realmente que há aqui uma série de influências fortíssimas na sociedade romana, entre as quais temos o próprio cristianismo. Mas então, vejamos, se eu chegar ao final do século III, 200 e tal, eu efetivamente sinto que o Império Romano é outro. É outro porque tem que perceber que é um império enormíssimo. Vamos ver a extensão do império. Só para terem isto presente na vossa cabeça, é um império que tem que lidar com invasões cada vez mais frequentes por parte daqueles povos germânicos que estão fora das fronteiras, que estão fora do limos do Império Romano e que se sentem profundamente atraídos por ele e que querem fazer parte dele, e que isso vai criar, efetivamente, dificuldades. Temos um império que tem que se aguentar, que tem que se dividir entre vários imperadores. Temos o final do século III, temos uma tetrarquia, temos o cristianismo a crescer e impor-se juntamente com outras tendências, enfim.
é outra antiguidade. Vai ser precisamente o início desta antiguidade tardia, sem dúvida nenhuma. E entre o final do 200 e o 300 temos aqui já o século IV e, efetivamente, a partir desta altura, nós sabemos, e há bocadinho eu falei precisamente nas datas de 313 e nas datas de 381, ou seja, inícios do século IV e finais do século IV, em que existe precisamente essa liberdade religiosa e essa oficialização do cristianismo. Portanto, as coisas mudaram bastante. E vão mudar na mesma, porque o Império Romano vai se separar e vamos ter, sem dúvida nenhuma, a partir de 395, estas datas são mesmo daqueles marcos que são fundamentais para nós percebermos as coisas. 395 temos a divisão do Império. Portanto, o Império Romano, o grande Império Romano, divide-se Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Nós, entretanto, como ficamos na parte ocidental, esquecemos-nos muito da parte oriental, que no fundo continua a ser Império Romano do Oriente durante muito tempo. Nós, durante mesmo muito tempo, até 1453, conquista com os turcos otomanos. Ou seja, mais 1000 anos viveu o Império Romano acolhido no designado Império Bizantino. Hoje vamos falar um bocadinho também dele. Enfim, há tanta coisa para falar, eu vou pelo menos abrindo perspectivas. Isso é importante. Nós ficamos na parte ocidental, ou seja, nós fomos ficar com os reinos germânicos, não é? Vamos ter os suevos, vamos ter os visigodos no nosso território, vamos ter uma história bastante distinta, mas que são povos, efetivamente, que conhecem o cristianismo, já contactaram com o cristianismo, não em todas as suas formas, no cristianismo ariano. Na forma ariana do cristianismo, não no cristianismo católico propriamente dito, aquele que nos é herdado por Constantino, aquele que é decidido no concílio de Niceia e que é uma vertente que se vai impor aqui também. Mas, de facto, nós temos aqui então esta história diferente, nomeadamente da Península e também da parte da Gália. Enfim, eu vou continuando por ali fora, podia prolongar, mas vou ficar por aqui. Aqui está uma diferença também fundamental e vou abreviar a questão da barra cronológica. Este aspecto superior mostra-me a evolução geral, este aspecto mostra-me a evolução na nossa Península. Qual é exatamente a vida? Nós somos Império Romano do Ocidente e, de facto, a partir de 395 nós perdemos, deixamos de ser Império Romano, deixamos de ter a autoridade romana aqui, passamos a ter outras autoridades e, efetivamente, portanto, temos ainda aqui um contexto dominado pela presença, efetivamente, que se vai perder e que vai passar para um contexto suévico a partir de finais do século V e durante o VI e o contexto visigótico no VII e vai prolongar-se até 711. E, de facto, 711 temos novamente, a vida da Península é complexa, é muito agitada e é também muito interessante. 711 temos a invasão muçulmana, depois temos a Reconquista, etc., por ali fora, e depois entraríamos então numa Idade Média. Ora bem, como reparem também, eu não falo aqui em Idade Média, embora ela exista, isto teoricamente até a partir já do século V, 476, quando nós temos a queda realmente do Império Romano do Ocidente, a partir daí começa, não é, efetivamente a falar-se em alta Idade Média, a Idade Média propriamente dita. Ora bem, portanto, esta antiguidade tardia é um prolongamento que as formas artísticas nos mostram da antiguidade propriamente dita. Mas as cronologias andam por aqui, mais ou menos próximas umas das outras, e há aqui sempre uma luta de cronologias, não é? Há quem não veja a antiguidade tardia, há quem veja já a alta Idade Média, há quem veja, no fundo, a Idade Média a nascer aqui um bocadinho mais para a frente e depois, sem dúvida nenhuma, a impor-se do século X para a frente. Muito bem, não sei se alguém tem alguma questão para já, sim? Professor, desculpe. Sim. Há pouco falou que estes povos, estes reinos germânicos conheciam já o cristianismo, mas um cristianismo ariano. Se calhar, eu não sei se toda a gente percebe o que quer dizer isso. Ou seja, perceber que, de facto, dentro do cristianismo, depois, logo no princípio, houve uma série de subdivisões heréticas, ou seja, uma série de chamadas heresias, não é? Ou seja, o arianismo, ou seja, que se distinguiram daquela que se chamava oficial. Exatamente. Aliás, no fundo, nós sabemos que houve logo desde o início, neste surgimento destes primeiros cristãos, logo a seguir ao nascimento de Cristo, há logo diferenças, há logo grupos que se vão dividir e que vão associar, vão pensar que a vida de Jesus, por exemplo, é para vir imediatamente.
outros que realmente vão perceber que a outra vinda de Jesus à Terra há de demorar imenso tempo a ver e até lá vão ter que conviver com aquela sociedade e, de facto, nós vamos ver que há também formas diferentes de ver e de analisar a forma humana de Cristo, a forma divina de Cristo e é aí também, não é, nessa questão do que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tem a ver com essa trilogia e essa trindade, é aí fundamentalmente que nós vamos ver a diferença entre um cristianismo ariano e um cristianismo católico. Desde muito cedo, com Constantino, precisamente em Niceia, ele vai exatamente proclamar essa ideia da unidade, precisamente dessa trindade, não é? Desse mistério da Santíssima Trindade e da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo, definindo imediatamente uma corrente ortodoxa que se define em relação, que se marca em relação às correntes designadas heréticas, não é verdade? E, portanto, há logo aí essa distinção. E estes povos, nomeadamente os suevos e os visigodos, de facto, eles têm um contacto com o cristianismo nas suas primeiras formas diferentes desta ortodoxia. E isso é também um aspecto muito, muito interessante a salientar. Ou seja, permita-me só tirar uma dúvida. Sempre vivia na convicção de que os suevos faziam parte desta ortodoxia e os visigodos é que não. E os suevos também não faziam inicialmente e acabam por se converter ao portuguesismo, verdade, sim. E no século VI temos essa conversão efetiva, feita por São Martinho de Duma. E há aí um seguimento logo desta ortodoxia, desse catolicismo. Do Concílio de Niceia, 325. É exatamente, é 325, 324, Depois liga muito com o de Constantinopla, porque é importante. Em 381, o de Constantinopla, porque depois daí que sai o caráter que nós os temos. Isso era o Constantinopla. Exatamente, ou seja, estamos neste século IV. Este século IV é absolutamente marcante, não é? Em todos os aspectos, no fundo aqui temos datas religiosas, aqui vamos ter as datas políticas das próprias quedas do Império, não é? Mas é tão interessante a história do primeiro cristianismo, porque, ao contrário do que pensamos que possa ser a mesma coisa, não, é de uma vivacidade, é de uma luta interna, é de uma questão profunda sobre a essência de Cristo, a sua essência divina e humana, que realmente se vê logo nos inícios e também Constantino toma logo uma decisão, não é verdade? E, portanto, marca logo o caminho a seguir. É este o caminho a seguir. As heresias nunca vão deixar o cristianismo. Ainda hoje. Até hoje, exatamente. Mas aqui, com certeza, obviamente. Sim, e no fundo é uma tendência absolutamente natural e que só é enriquecedora, creio eu. Posso só com certeza. Os evangelhos apócrifos, portanto, o Evangelho de Lucas, o Tomé e o Evangelho Secreto de Maria, e esses todos que a clínica social às vezes mostra, são todos provenientes do século II e III, portanto, tudo evoluções a partir dos evangelhos, aquilo que os evangelhos oficiais não respondiam, eles iam à procura através destas formas de são estudados e são muito interessantes. E depois também perceber que no século IV, de facto, os padres da Igreja, não é? Aqueles homens que vão decretar uma série de padres do deserto, que são assim grandes pensadores, não é? Cristãos, vão definir a base do cristianismo. Não é? Vão definir exatamente o próprio movimento do monarquismo, vai exatamente desenvolver-se nessa altura também e vai contribuir para essa reflexão. Portanto, de facto, estamos aqui num momento extraordinariamente efervescente. E estas heresias são efervescentes também e vão continuar a Idade Média até e por aí fora. Muito bem. Portanto, sensivelmente assim, digamos, conseguimos talvez ter uma ideia mais concreta até do período de que vamos falar. E, portanto, dos séculos de que eu vou falar, e no fundo eu vou falar destes séculos, vou avançar, sim, praticamente até ao sexto, sétimo. Não vou avançar também muito mais por aí, vou andar um bocadinho pelo Oriente e pelo Ocidente. Enfim, pronto, aqui há algumas datas que eu também já tinha ido dando, não é? A divisão, a chegada dos suevos, o regresso, a queda do Império em 476, esta data não a pus aqui, porque, efetivamente, esta é a divisão e esta é a queda, 476. Portanto, depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente. E, como sabem, não é? 1453 é a queda do Império Romano do Oriente. Estas datas, não é aquela questão, mas as datas são, portanto, elas dão-nos marcos mentais para a nossa ginástica mental, para podermos situar as coisas, porque senão depois também nos baralhamos um bocadinho. A conquista do reino do suevo pelos visigodos, porque eles vão ser maioritários na Península, 711 a invasão muçulmana, 732, são algumas datas só, assim, fundamentais, porque, de facto, a história da arte, eu penso que a história do cristianismo e de toda a história precisa delas. Para além da abrangência temporal,
E sendo eu realmente de História da Arte e gostando efetivamente da história, da cronologia, destas ideias fundamentais, interessa-me também compreender o espaço. E nesta compreensão do espaço, temos que ter uma visão absolutamente global. E esta visão global é a visão do Império Romano, que durante o tempo que ele está, e digamos até ao tal 395, é este espaço. É um espaço que é atingido no tempo do Imperador Adriano. Estamos em 117, 138, inícios do século II, atinge o seu máximo esplendor e, a partir daí, efetivamente, é uma questão de manter estas fronteiras, que nunca foi uma situação calma, não é? Há sempre momentos e sítios, não é, que são muito complicados. Os sítios mais complicados, não vou alargar muito, tenho muita coisa para vos falar seguidamente em termos de arquitetura, mas estas partes são sempre, estas zonas de fronteira são sempre extraordinariamente complicadas, como são, efetivamente, também as zonas mais a norte, definidas pelo Danúbio e pelo Reno. E ali falta-nos um bocadinho da ilha britânica, porque também chegou, efetivamente, com a muralha de Adriano até à Britânia. Portanto, de facto, temos um mundo aqui bem composto. Temos aqui a Península Ibérica, que faz parte integrante deste mundo romanizado, profundamente romanizado e quase dos primeiros, efetivamente, a ser romanizado, com as suas 3 províncias, a Bética, a Lusitânia e a Tarraconense, que depois também irão ser subdivididas. Portanto, quando falamos desta antiguidade clássica, quando eu falo então desta realidade romana, do século I, II e III até chegar ao IV, eu falo sempre nesta realidade ampla, sempre. Portanto, isto é um Império Romano, é a realidade, não há outras particularidades. E mesmo no século IV estou precisamente a falar nisto. Em 395 é que de facto a divisão é estabelecida sensivelmente por aqui. Temos então uma divisão completa. Realmente nunca mais as duas partes, por muitas tentativas que tenha havido, elas não vão realmente voltar a encontrar-se. E vou mostrar-vos também alguns mapas que mostram essa divisão. Nomeadamente este, que mostra precisamente, vou ver se consigo, esta parte é o Império Romano do Oriente, vai ser o Império Romano do Oriente, e depois, reparemos, temos aqui os ostrogotos, temos aqui os visigodos e temos ali os suevos. A realidade sueva é muito interessante. A maior parte, muitas vezes nós não falamos quase neles. Ou achamos que foram apenas aqueles invasores que chegaram cá no início do século V, fizeram imensos estragos e fizeram. E depois, pronto, acabou-se. Inácio de Chaves fala neles. É fantástico ouvi-lo descrever com muito dramatismo. Portanto, ele diz que realmente ele era o bispo, é romano, e era bispo, e realmente ele assistiu à entrada, no início do século V, à entrada dos suevos na península e à devastação que eles fizeram. E realmente eles devastaram tudo e mais alguma coisa durante o século V. E depois realmente da crónica de Idácio, quando ele morre, e até foi preso pelos suevos e tudo, portanto ele não podia olhar para eles assim com muito bons olhos, e destruíram Braga, e fizeram 30 por uma linha, em Elisípio e em Mérida e em todo o lado. Depois disso, e depois da crónica dele, e depois de ele ter morrido, não sabemos o que é que aconteceu. Sabemos que no século VI temos um reino suevo. Portanto, por alguma razão eles acalmaram, não é? Eles acalmam aqui, eles estão aqui, são muito interessantes, eles são mesmo, o espaço é muito interessante, porque é o espaço do Mondego para cima, até à Galiza. E há uma figura marcante, que é São Martinho de Douro, que tem um desempenho do ponto de vista da escrita, escreve uma obra que é a correção ou da correção dos rústicos, o que significa que ele quer, no fundo, normalizar, dar, no fundo, a estas práticas destes primeiros cristianismos muito imbuídos no paganismo, não é? Alguma orientação, não é? Vai falando em vários aspectos. É ele que, no fundo, tem, ou vai ser o grande responsável pela questão dos dias da semana, dos nossos dias da semana não serem como, no caso do mundo romano, ter a ver com os planetas, não é? Com a Lua e com o Sol, mas sim ter a ver com a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, que são os dias todos que vêm a seguir até chegarmos ao dia da grande festa, que é o domingo. Portanto, nós temos, de facto, uma designação completamente distinta nos dias da semana, que tem um cariz religioso e cristão profundamente imbuído, graças a São Martinho de Douro. Suevo, a capital Dume, que hoje é, não sei, é uma freguesia de Braga. Acho que é uma freguesia de Braga. É uma freguesia, sim.
Como? É mesmo São Martinho. Exatamente, é mesmo São Martinho. É um lugar e é uma história absolutamente extraordinária. Bom, mas como não venho contar a história exatamente dos suevos, mas venho dizer-vos, vale a pena investigar sobre, porque nos esquecemos, de facto, deles, e falamos dos visigodos, e com toda a razão, e eles depois vão conquistar aqui este território. Vou só então avançar para vos poder mostrar um bocadinho mais. Ora, eu vou avançando, o que é que acontece? Isto é nitidamente atividade tardia, eu estou no século VI, sim, e já a caminhar aqui no século VII, e vejam que o que aconteceu na Península é, os visigodos tomam conta em 585, penso que a data estava na cronologia anterior, conquistam o reino suevo, portanto o reino suevo é absorvido pelo reino visigodo, de facto, sim senhor, e temos aqui o catolicismo implanta-se também neste reino, sem dúvida. Há uma tentativa para recuperar este império, não é? No fundo tem havido imensas, não é? Mesmo ao longo da história, no fundo há sempre aquela vontade de voltar àquele império romano antigo. Esta tentativa feita com Justiniano, realmente o imperador do Império Romano do Oriente, e, segundo tudo indica, terão realmente chegado aqui, ou seja, terão vindo pelo Norte de África e terão chegado a esta parte sudeste da Península numa tentativa de voltar a conquistar o Império na sua totalidade como ele era. Alguma coisa que de facto não foi conseguida. Não é conseguida, eles efetivamente recuam porque de facto se torna impossível conseguir fazer novamente um Império. O contexto é outra história diferente. O Império Romano do Oriente vai ficando cada vez mais, e até porque a partir do século VII e inícios do século VIII temos o crescimento, não é, do movimento muçulmano, não é? Temos os muçulmanos, temos o islamismo, que se torna também crescente, que também procura um espaço de ação e que se vai alargar, inclusivamente, também por todas estas zonas, e, portanto, nós vamos tendo aqui este Império Romano do Oriente que se vai tornando mais concentrado do ponto de vista espacial e que vai perder a pujança que tinha, mas vai existir até 1453. E ali ainda temos, sem dúvida nenhuma, muitas formas religiosas próprias do Império Romano e próprias desse primeiro cristianismo. Muito bem, depois desta visão assim do espaço e do tempo, espero que tenha ajudado de alguma forma para se poderem situar, para poderem acompanhar-me quando eu falo desta atividade clássica, ou quando falo da tardia, finais do século III, inícios do IV, V, VI, VII, até ao VIII, e falando do espaço também. Queria de certa forma, falar-vos um bocadinho sobre a questão do espaço sagrado, da questão do sagrado e daquilo que vai nortear a minha apresentação, que é precisamente a procura de uma arquitetura para o sagrado. Porque é muito possível que no próprio início da história do homem, e tudo isso nos leva a pensar que, sim senhor, o sagrado estava em todo o lado. Portanto, o sagrado está, efetivamente, em todo o lado. E é o próprio espanto inicial do homem perante o universo que vai provocar todas as formas do sagrado nas suas diferentes expressões. Há uma exposição muito interessante no Museu Nacional de Arqueologia, que já lá está provisoriamente há imensos anos, que se chama As Religiões da Lusitânia. Está lá há muitos anos, por variedíssimas razões. É uma excelente exposição, não há outra que vou lá colocar, vai-se mantendo. Tem peças fantásticas que já não estão lá, mas fala muito desta questão do homo religiosus, portanto, o homem como um ser eminentemente religioso. Fala muito na Península Ibérica como espaço anterior à chegada da romanização, à chegada dos romanos e da romanização, e mostra muito essa continuidade dessa forma sagrada de ser até às formas expressivas desse sagrado com o Império Romano. Portanto, fala da Espanha eterna e fala da Roma eterna. Essa Espanha é a Península Ibérica. A Península Ibérica com uma existência política que não tinha nenhuma importância, não tinha nenhuma notoriedade, vai tê-la, não tinha nenhuma unidade, vai tê-la sim com a chegada dos romanos. Olha, essa exposição chama a atenção e a mim também me inspirou em relação ao que eu vos quis trazer aqui, que é precisamente esta compreensão de que o sagrado é para o homem na sua incompreensão ou no seu espanto, que é no fim de contas a questão inicial da própria filosofia, do próprio pensamento, da própria reflexão, não é? É o espanto que é, o que somos, tanto as águas como os ventos, como o universo, como o sol, como a lua, como a terra, como a própria terra habitada pelo homem, são sempre lugares que têm um sagrado.
Isto é tão importante porque nós vamos ver, mesmo quando o sagrado tem uma arquitetura, quando o sagrado tem uma existência, mesmo quando ele tem um espaço que é caracteristicamente pagão, por exemplo, ele pode vir a ser cristianizado, porque sendo um espaço sagrado, ele pode ser utilizado mesmo que a divindade seja outra. Ou então eu posso ter uma igreja cristã e posso vir a ter nesse mesmo espaço uma mesquita. Ou posso ter uma mesquita e ela vir a ser novamente uma igreja cristã católica. O exemplo mais claro que nós temos disso. Mértola, no nosso tempo. Mértola é absolutamente esmagador. Eu acho que vale a pena, porque realmente o que está ali... É uma sinagoga, não era? Ou não? Ou é uma mesquita? Sinagoga, não creio. A mesquita. Mesquita, sim. Mesquita, sim. Até foi feito o desenho no século XVI por Dom Duarte Armas, que fez vários desenhos para Dom Manuel, sobre as fortalezas da linha fronteiriça com a Espanha. Faz um desenho da mesquita, sim, foi mesquita, com as 5 naves, como era exatamente, depois sofreu no século XVI uma remodelação muito grande e realmente tiraram o minarete, tiraram aquelas 5 naves, criaram ali, portanto deram-lhe um ar diferente. Mas a especialidade que se assente é de um espaço que foi mesquita, mas que antes de ser mesquita foi com certeza uma igreja do primeiro cristianismo. Antes disso foi certamente um lugar de culto pagão romano, certamente. Então num lugar onde está, só podia ser, que é exatamente no ponto mais alto de Mértola. É fantástico. Portanto, o sagrado não se importa, desde que seja sagrado. Há ali um espaço que é comum. Isso é muito interessante. Ora bem, queria dar-vos um exemplo, e precisamente desta ligação do sagrado sobre o sagrado. Não sei se conhecem ali na zona de Sintra, ou se alguma vez foram ao Museu de São Miguel de Odrinhas. Que é um museu que vale imensa pena, é fantástico, muito interessante, está localizado. Eu hoje vou falar nisso também. Vou falar de São Miguel de Odrinhas. É Odrinhas, exatamente. E havia ali uma vila romana, há ali uma construção que é muito disputada. Será o quê? Será um mausoléu do tempo de Constantino, diz o professor Justino Maciel. Não, diz o diretor do museu, deve ser uma abside, deve ser uma dependência da vila romana. Há ali uma grande discussão. Mas só para vos dizer que nessa parte do conceito de Sintra, e muito perto de um espaço muito importante, isto a propósito da questão da sacralização do espaço, que é precisamente as zonas dos promontórios, zonas dos cabos, como por exemplo o Cabo de São Vicente, como por exemplo o Cabo da Roca, são espaços sagrados. São espaços que têm um ambiente sagrado profundo e continuam a tê-lo durante muito tempo. Ora, muito bem, precisamente na zona de Colares, e nós encontramos alguns destes elementos neste mesmo museu, há um templo designado e dedicado ao Sol e à Lua, em Colares, Sintra. O desenho é de Francisco de Holanda. E ele desenha, portanto, ele teria visto, vamos imaginar, não é? Que realmente ele teria visto nesta zona, portanto, recôndita da Península Ibérica, não é? Em que temos um olhar sobre o Ocidente, e nós também não nos podemos esquecer que somos uma periferia realmente do Império Romano, e somos a ponta ocidental e somos o fim do mundo. Haveria, com certeza, um templo dedicado, então, a estas divindades do Sol e da Lua. E o que é mais interessante é que ele faz um desenho em que representa uma ara, portanto, esta ara faria parte deste círculo religioso, mas esta ara tem, e com certeza que ele não viu isto, com certeza que ele acrescentou isto: Sol eterno, Cristo Iesu, e Glória Virgini Mariae. Ou seja, ele aplica aqui a questão de Cristo ligado ao Sol e à gloriosa Virgem Maria, inscrita numa ara que é caracteristicamente humana. Portanto, será que realmente Francisco de Holanda viu isto ou quis ver isto aqui? Provavelmente foi o que ele aqui quis ver. É só para mostrar como realmente procura. E há uma adaptação aos diferentes espaços e aos diferentes lugares com outras conotações. O cristianismo, de facto, nasce nesta religião e nesta sociedade romana politeísta e vai adaptar-se a ela e vai viver com aquilo que ela lhe deu, obviamente. É precisamente aquela ideia que eu vos dei ali inicialmente com as frases do professor Maciel, nomeadamente. Portanto, realmente o espaço da Terra é sempre visto de uma determinada maneira. Há uma geografia sagrada
sempre, sem dúvida, e há espaços que ainda hoje mantêm o seu sentido do sagrado, como serão o Cabo da Roca, como serão esses fins, não é? Fins do mundo, esse sentimento de que realmente ali a terra acaba e o mar começa. Nós temos realmente um privilégio de ter no Ocidente do Império Romano, esses promontórios que indicam como que ali o mundo realmente termina e acaba. E os romanos tiveram muito essa noção, a noção de que estavam a chegar ao fim do mundo. Este é um mapa muito interessante, que é no fundo a própria tradução, neste período da época clássica, a própria tradução espacial dos lugares onde estamos a chegar. Há bocado o mapa que eu vos mostrei, pois é a nossa visão atual da geografia, mas a visão que se vai tendo por vários autores, nomeadamente Plínio o Velho. Plínio o Velho é também um autor muito interessante que escreveu sobre Lusitânia. Ele escreveu sobre muita coisa. Atenção, a Lusitânia não é a mesma coisa que a Espanha. A Espanha é o nome dado pelos romanos à península na totalidade. A Lusitânia é uma província romana dessa Espanha. E Plínio falou sobre imensas coisas, porque escreveu um livro que se chama História Natural, em 37 volumes, portanto, ele é um enciclopedista, escreveu sobre tudo e mais alguma coisa, e narra também os povos e os pontos que são encontrados nesta zona mais afastada, mais ocidental do Império Romano, e efetivamente marca ali uma zona de um promontório que chega até aqui a uma ponta muito extrema, que será identificada com o Cabo da Roca, e que aqui como veem, temos o Rio Tejo, não é? Aqui temos o Anas, que vai ser o Guadiana, e aqui temos o Douro, temos o Minho, etc., por aqui fora. Portanto, reparem a maneira como se via na geografia exatamente esta presença, e aqui era quase como que um limite deste espaço sagrado, em que é o tal promontório Olisiponense, o tal Cabo da Roca, o tal final do mundo, o tal sagrado também exposto ou transposto para o mundo natural. Sim. Não sei se tem alguma questão, mas é interessante a perspectiva, não é? Não, é que o Douro está abaixo do Monteiro. Ele está assim. Não, não é assim. É. É cortado os Dúrios e a Minho. Mas o Emínio... O Minho é o Monteiro, é a Coimbra. Está ao contrário. E depois o Minho. É verdade, é verdade. Então, sim. É muito interessante, não é? É muito interessante. A perspectiva e a diferença e o conhecimento. O Douro está abaixo do Monteiro. Ora bem, sim senhor, e nesta relação entre a presença do sagrado e da geografia humana e da geografia divina, porque é um bocadinho isso, há muito também a ideia nesta atividade clássica, nesta atividade tardia, do paraíso, a ideia do paraíso. A ideia do paraíso dava também uma aula só específica sobre ela. Eu não resisto a mostrar-vos a propósito dos mapas, porque eu acho que os mapas são muito identificativos da maneira como nós vemos as coisas. Eu vou mostrar-vos aqui com a tradução para francês. Este mapa foi feito por um viajante. Ele apresenta-se com um livro de Jean Delumeau, que é uma história do paraíso, o Jardim das Delícias. Tem vários volumes e tem um primeiro volume que respeita a parte da antiguidade clássica e da antiguidade tardia. É um mapa muito interessante, feito por um viajante, que tem um nome muito complexo, que se chama Cosmos Indicopleustes. Eu acho que eu tenho aqui o nome dele, não tenho, peço imensa desculpa, mas depois posso-vos dar esse mesmo nome, a menos que eu tivesse aqui anteriormente. O Sagrado Estado da Terra, não tenho. Um viajante que viveu no século VI depois de Cristo e que nos faz um mapa. Está cá embaixo, não é? Está aqui, exatamente. Cosmas Indicopleustes, que significa aquele que viaja até ao Índico, portanto, que é um grande viajante e comerciante. Quando ele faz um mapa da geografia da Terra, em que ele localiza, evidentemente, o paraíso. O paraíso está aqui, localizado deste lado. Os vários rios que vêm do paraíso e que vêm desaguar aqui, isto é, alguns como o Golfo Pérsico, e de facto nós temos aqui, não sei se estou a tapar deste lado, mas temos aqui os rios principais, nomeadamente vamos ter o Tigre, ainda não é este mapa que eu queria, desculpa, eu vou mostrar este porque veem muito melhor. Não é? Aqui temos os vários rios que vêm precisamente do paraíso. Há aqui uma ligação, não é? Que é possível fazer, e que é o Tigre, o Eufrates, reparem, a parte do Mar Cáspio. Isto é um Mediterrâneo, atenção, isto é um Mediterrâneo. Isto aqui deverá ser algo como o Mar
vermelho, temos os ventos situados dos vários lados e temos precisamente a Terra entendida assim, a Terra entendida nesta totalidade, não é verdade? A parte habitada da Terra e o paraíso faz parte precisamente da geografia instituída por alguém até que viaja e que nos dá esta representação do próprio paraíso na Terra. Ora, isto no seguimento de uma ideia fundamental que é, e agora para passarmos para outros aspectos que dizem respeito a esta antiguidade clássica, só para vos mostrar a ligação profunda que existe entre o sagrado e o humano, as paisagens naturais e depois a própria paisagem criada pelo homem, que é a sua arquitetura e a arquitetura para acolher o próprio sagrado. Este sagrado que se expande, não é, no espaço e que depois é acolhido pela arquitetura. Antiguidade clássica. Sim, senhor. Mundo romano e grego. Vejamos então, o romano, não é? Tendo ido buscar essas ideias fundamentais aos gregos e ao período helenístico. Vamos falar do espaço sagrado no Império Romano. O espaço sagrado no Império Romano é constituído pelo templo. Temos o templo como nós o visualizamos. Sabemos o templo com as ordens religiosas, as ordens arquitetónicas, com as colunas, etc. Ora bem, esses templos, os templos gregos e os romanos, portanto ali poderia estar os templos gregos e os romanos, não funcionavam da mesma forma que as igrejas. E quando eu digo aqui igreja, eu refiro-me mesmo à igreja no sentido cristão, não é? No sentido cristão do termo. Portanto, é uma ideia muito diferente, aquela ideia da construção do espaço religioso para os romanos e depois como vai ser para o cristianismo. Porque, no fundo, para que é que serve realmente, ou qual é a função que tem o templo romano, o templo greco-romano? Vejamos, não se trata de um edifício apropriado para a reunião de fiéis no momento do serviço religioso, mas sobretudo destinavam-se a abrigar a estátua do Deus e as valiosas ofertas que lhe eram feitas e que deveriam ser guardadas à chave. O templo romano, tal como o templo cristão, é aquele templo das colunas, com aquelas ordens arquitetónicas que são definidas como o dórico, o jónico e o coríntio. A função que tem o templo desta atividade clássica é o lugar de guarda da escultura, da estátua da divindade. Não é um lugar onde os devotos, os fiéis, os crentes entrem. O culto é feito no exterior. Isto é importantíssimo para verem o que é que vai ser feito a seguir. O espaço do templo é para a escultura, a estátua desse mesmo Deus e para todas as ofertas que lhe são feitas. Isso é verdade. Todas as ofertas que lhe são feitas. Como é que acontece o culto na sociedade romana na Antiguidade Clássica? E isto é contemporâneo do primeiro cristianismo. Não é? O primeiro cristianismo, logo a seguir ao nascimento de Cristo, difunde-se, vai-se difundindo. Isto é século I, século II, século III. Como é que é feito o culto nesta sociedade romana? Desta maneira. São festivais, são procissões, são grandes momentos cívicos, são grandes momentos de multidão que se dirige para o templo para mostrar a sua gratidão em relação à divindade. Forma de festivais que eram geralmente anuais. No caso de cultos e divindades importantes, os festivais estavam abertos a todos, inclusivamente aos escravos. É verdade que sim, as panateneias, as grandes panateneias que acontecem em Atenas, dedicadas à deusa Atena, são realmente festivais que são mais do que de ano a ano e que congregam toda a população de Atenas. Todas as pessoas se dirigem então à Acrópole, ao Parthenon, à devoção desta divindade. Todo o espaço do culto, isto também é importante. Outro aspecto que eu vos quero ir chamando a atenção, realmente é todo o espaço do culto abrange não apenas o templo em si, não é verdade? Eu tenho aqui assim o templo que eu posso vos desenhar assim de uma maneira muito breve, como sendo este, não é? Um templo caracteristicamente romano e grego,